Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Diminua um pouquinho, falo alto. Eu trago para vocês um abraço fraternal dos nossos irmãos mirassolenses. John caminhava lentamente dentro da sua casa. Olhava as fotos nas paredes. Na sua memória corria velozmente toda a sua trajetória de vida. Há cerca de 30 dias passados, ele havia perdido num acidente trágico a sua esposa e o seu filho de 7 anos. Já havia desligado o telefone, já havia desligado a campainha da sua casa, havia pedido demissão na empresa que trabalhava e estava ali, isolado, dentro do seu lar, mas sem paz, sozinho, mergulhado nos seus pensamentos. Toda a sua trajetória de vida, a sua adolescência, o seu namoro com Sally, o noivado, o casamento, os planos, o futuro, viera à vida o seu filho Rick. Aquele garoto, a sua esposa, era a fortuna da vida de John. E agora, de repente, ele se via só naquele lar. Após caminhar muito tempo dentro de casa, finalmente vai para o escritório, senta na sua escrivaninha e ali ele puxa uma gaveta. Ali dentro estava uma arma que ele nunca usara. Há muito tempo tinha comprado. Uma arma fria que ele tira daquela gaveta, coloca sobre a mesa. Coloca as balas lentamente, uma a uma na arma. Quando ele termina aquela operação, olha para o alto e leva a arma à cabeça. Pede a Deus perdão por aquele ato. Quando de repente ele ouve um grito no corredor lateral da casa. John, John, John! E ele então reconhece aquela voz. Era do Bill, um amigo de infância, aquele amigo confidente, aquele amigo que se podia confiar. Bill vem correndo pelo corredor lateral, batendo nas janelas, nos vitrôs, insistindo e chamando John. Até que ele, pelos gritos do amigo, devolve a arma na gaveta, fecha e, muito contrariado, vai atender o amigo. Abre a porta, o amigo entra e dá um abraço. Um abraço emocionado, um abraço de irmão, um abraço amigo ali. E diz: John, venho te buscar para sair comigo. Vamos dar uma volta pela cidade, John. E ele então balança a cabeça. Não tenho vontade. Não quero sair daqui. Me deixe, Bill. Por que você veio me chamar? Você sabe o meu estado de ânimo. Você me conhece. Você sabe a dor que eu carrego no peito, Bill. Por que agora sair com você pela cidade? Me deixe ficar aqui. E Bill insiste: não, John, vamos sair comigo. Se você não quiser conversar, pelo menos saia comigo. Vamos dar uma volta pela cidade. E depois de muito insistir, John concorda com ele. Fecham a casa e saem de carro. Percorrem vários quarteirões pela cidade sem conversarem. De repente, Bill estaciona o carro em frente a um estádio de beisebol. Abre a porta, desce. John mecanicamente abre a porta, descem os dois. Não era dia de jogo, não tinha ninguém naquele estádio, não tinha treino, o estádio estava vazio. Os dois entram calmamente caminhando e se dirigem ao centro do gramado. Bill então pergunta ao amigo: e aí, John, você se lembra
De quantos campeonatos mirins nós não disputamos nesse estado, John? Sim, Bill, eu me lembro. Você se lembra, John, como chamava o nosso time de beisebol? Sim, Bill, eu me lembro. O nosso time se chamava Os Anjos. Isso, John, Os Anjos. Exatamente esse o nome. Você se lembra, John, quantas alegrias, quantas vitórias nós tivemos aqui nesse estádio? Sim, eu me lembro, Bill. Mas por que, Bill? Por que você me trouxe aqui hoje? O que tem a ver esse estádio comigo hoje? O que tem essa lembrança do time dos Anjos, da nossa juventude? Aí, Bill, olhando para o seu amigo John, lhe diz: pois é, John, eu tenho um convite para te fazer. Você sabe muito bem que daqui a alguns dias o campeonato mirim de beisebol vai se iniciar. E nós temos um time de garotos até 12 anos de idade. E nós não temos um treinador. Eu quero que você seja o treinador desse time de meninos, John. Não, Bill, não quero, não tenho cabeça para lidar com crianças. Aliás, eu não tenho cabeça para lidar com nada. Eu quero voltar para minha casa, eu quero ficar tranquilo lá, sozinho, para curtir essa dor que eu tenho no coração. Mas, John, só você é capaz, você conhece todas as regras do beisebol, você sabe lidar com crianças. Venha fazer esse trabalho, você vai se sentir bem, John. E Bill tanto insistiu que John concorda em ser o treinador daquele time. No sábado, lá estava John naquele estádio, rodeado de crianças que corriam para um lado e para o outro. Finalmente ele agrupa aquele grupinho, agrupa os garotos e diz: como eu não conheço vocês, vocês vão formar 2 times para treinarem. Eu vou observar. E os garotos rapidamente, esse joga no meu time, aquele no outro, aquele no outro, aquele no outro, formaram os 2 times. Mas para surpresa de John, eles não escolheram um garotinho franzino que ficou sozinho ali. Ele então olha para aquele menininho e diz: você vai treinar nesse time do lado de cá. Tá bom. E logo que começam os treinamentos, John percebe porque os garotos não tinham escolhido aquele garotinho franzino. Porque ele era muito atrapalhado. Quando tinha que virar para a direita, ele virava para a esquerda. Ele acabava tropeçando nas próprias pernas, caía. E aquilo era motivo de risadas de todos os outros garotos. Ele tinha dificuldade para rebater as bolinhas arremessadas. Ele tinha dificuldade para bater na bolinha com o taco. Tinha dificuldade para correr. E ele era o motivo de gozação de todos os outros garotos. Terminado o treino, John dispensa os garotos e segura aquele menininho. Venha cá, garoto. Qual o seu nome? Ah, senhor, meu nome é Timothy. Timothy, muito bem, Timothy. Você já jogou beisebol? Não, senhor. A cidade que eu morava, ninguém jogava beisebol. Eu jogava futebol lá. Ah, Timothy. Timothy, você tem algum problema de visão? Não, senhor. Há pouco tempo, minha mãe me levou para fazer exames com o Dr. Messenger. Ah, tá. Você tem algum problema de saúde, Timothy? Não, senhor. Eu vou sempre no Dr. Messenger com a minha mãe. Ah, tá bom, Timothy. Olha, então eu vou te fazer uma proposta. Eu percebi que você tem dificuldade para jogar beisebol. Então, depois dos treinos com os garotos, se você quiser, eu vou te ensinar a jogar beisebol. Ah, senhor, muito obrigado. E abraço o John ali, aquele abraço de garoto, aquele abraço de amor.
aquele abraço de agradecimento. E John ali se emociona, porque no corpo daquele garotinho franzino de 11 anos, lembrava o seu filho Rick. E assim os dias vão se sucedendo, os garotos treinando, e depois do treino, John treinava o Timothy. Realmente, ele começa a melhorar, começa a jogar melhor, mas mesmo assim, John percebia que ele tinha dificuldades, muito provavelmente de visão. Ele não conseguia a velocidade que os outros garotos tinham. Ele tinha muitas dificuldades físicas. E John, num dia depois, conversa novamente com o Timothy. Timothy, você tem certeza que você fez todos os exames com o Dr. Messenger? Sim, eu fiz todos. Ele falou que eu estou ótimo. Eu quero ser campeão, Sr. John. Eu quero ser campeão pelo time dos anjos. Olha, o Dr. Messenger me ensinou uma frase. Ah, é? E que frase é essa? Ah, a cada dia que passar eu vou estar melhor. E John se assusta, porque era uma frase de efeito, uma frase de positivismo muito importante. John sorri e diz para ele: e aí, o Dr. Messenger te ensinou mais alguma frase, Timothy? Ah, senhor, ele me ensinou uma outra frase, muito importante também. Ah, é? E qual é essa frase, Timothy? Ah, ele ergueu os bracinhos finos, estufou o peitinho e gritou bem alto: jamais, jamais desanimar, jamais, jamais desanimar, jamais, jamais desanimar. E John via ali naquela figura franzina, com todas aquelas dificuldades físicas, mas com uma vontade imensa de vencer. Duas frases muito importantes na vida de todos nós. John, então emocionado, abraça aquele garotinho e diz para ele: olha, Timothy, eu vou fazer de você um campeão, pode ter certeza. Ah, senhor, eu sei que eu vou ser campeão pelo time dos anjos. E assim, os dois formam ali uma amizade muito cheia de amor. Passam-se os dias, continuam os treinamentos e finalmente chega o dia da estreia. O primeiro jogo do campeonato. Timothy era limitado, ficou no banco de reservas ao lado de John. E ele coloca o time principal para jogar, e o time dos anjos realmente jogava muito bem. Ele foi colocando todos os reservas ao longo do jogo. No final, ficou o Timothy. Ele, faltando 5 minutos: Timothy, entre, vá jogar. E aquele garotinho entrou correndo no estádio. E infelizmente, meus irmãos, no último ponto, o Timothy não consegue apanhar a bolinha arremessada e o time dos anjos perde o jogo. Todos os garotos, companheiros dele de equipe, saem do estádio nervosos, olhando feio para ele, porque ele havia falhado naquele ponto. Ele tinha causado a derrota do time dos anjos. Ele então, sentindo o peso, se ajoelha na grama e fica ali. Os outros garotos para o vestiário, a torcida saindo do estádio, e John olhando aquele menino ali chorando, sozinho. Vai até ele, se ajoelha, fica na mesma altura e diz: Timothy, todos nós temos direito a um dia ruim, Timothy. Nós sabemos que hoje nós perdemos na estreia, mas nós sabemos também que podemos recuperar essa derrota. Vamos, Timothy, não é você que vive gritando aí: jamais, jamais, jamais desanimar, Timothy.
Não é você que grita e incentiva os seus amiguinhos aqui do banco de reserva? Durante todo o jogo você vive gritando para os seus companheiros: jamais, jamais, jamais desanimar. Ora, vamos levantar, vamos enfrentar, vamos treinar mais e vamos vencer o próximo jogo, Timothy. E aí o garotinho dá um abraço no John e ele mais uma vez sente o calor humano e fraterno daquele garoto. Aí John fala: deixa-me ver a sua luva. E ele então timidamente mostra a sua luva. John olha aquela luva toda ressecada, toda dura. Fala: ah, Timothy, agora eu sei porque você não consegue apanhar a bolinha. A sua luva está muito velha, mas eu tenho uma luva de beisebol na minha casa. Era do meu filho. Vou trazer para você e vou te dar a luva de presente. Ele então abre um sorriso gostoso, dá um abraço no pescoço do John e vai embora feliz da vida. Continua os treinamentos. John agora havia entregado a ele aquela luva novinha. O seu filho Rick mal tinha usado. E ele começa a melhorar nos treinos e nos próximos jogos. A torcida que ficava atrás do banco de reservas começa a perceber o entusiasmo daquele garotinho, que mesmo não jogando, mas que ele ficava ali no banco de reservas, erguendo os seus bracinhos e gritando para os companheiros: jamais, jamais desanimar, jamais, jamais, jamais desanimar. Era o grito de incentivo, era o grito da vitória, era o grito da esperança. E assim a torcida passa a torcer por aquele garotinho que durante os jogos, mesmo ele entrando e acertando algumas jogadas, o estádio inteiro levantava e aplaudia. Ele não conseguia marcar um ponto, mas o estádio inteiro torcia por ele, porque percebia o esforço dele, percebia a perseverança, a vontade de vencer. E assim todos os jogos, Timothy entrava no jogo perto do final. Às vezes ele acertava uma jogada, o estádio batia a palma e ele graciosamente tirava o bonezinho e agradecia os aplausos. Mas até então ele não havia conseguido marcar um ponto durante o campeonato. Finalmente, depois de muito esforço, depois de muita luta, chega a final. O time dos Anjos está na final do campeonato. Timothy leva a sua mãe, leva o Dr. Messenger, chama o seu John, mostra o Dr. Messenger na arquibancada, mostra a mãe: olha, eles vieram para a final. Sr. John, nós vamos ser campeões hoje? Vamos, Timothy, hoje nós vamos ser campeões. E assim começa o jogo final. O estádio estava lotado. Todos os garotinhos começaram a entrar no decorrer do jogo. E lá estava o Timothy incentivando os seus amiguinhos, incentivando os seus colegas de time, com aquela frase de efeito: jamais, jamais, jamais desanimar. E finalmente, quando faltava lá uns 5 minutos, o jogo estava empatado. E ele então olha para o Timothy e diz: e aí, Timothy, vamos ser campeões? Vamos, Sr. John, vamos ser campeões. Então entra, garoto, vá jogar. E naquele dia, naquela final, Timothy finalmente marca o ponto da vitória. E o time dos Anjos é campeão. Não preciso dizer a vocês a alegria de todo o estádio que aplaudia aquele garoto principalmente. Batia palmas e aplaudia o time dos Anjos, mas principalmente o Timothy, pela vontade de vencer, pelo incentivo dele com os gritos para o time. Ele então
no meio daquela festa, abraça o Sr. John e diz: obrigado, Sr. John. O senhor me ajudou a realizar o maior sonho da minha vida, que era ser campeão pelo time dos anjos, Sr. John. E John, então emocionado, diz a ele: não, garoto, eu é que tenho que agradecer a você, porque você me fez ver um outro lado da vida, o lado da esperança, o lado do amor, da fraternidade, Timothy. Você me fez ver que nós não podemos desanimar em momento algum de nossas vidas, apesar de todas as dificuldades. E ali os dois se abraçam e se despedem. Passa-se o tempo. John volta a trabalhar, volta à sua vida normal. Passado 90 dias, ele chega um dia à noite na sua casa e tem um recado na secretária eletrônica. Aciona o botão e a voz do Dr. Messenger: Sr. John, aqui é o Dr. Messenger. Gostaria de falar com o senhor, se possível ainda hoje. Ele estranha a mensagem, mas ele liga imediatamente com o Timothy. Só podia ser. Liga imediatamente para o Dr. Messenger. Doutor, é o John, o senhor quer falar comigo? Sim, John, se você puder, ainda hoje, se não amanhã. Não, eu vou hoje. Anota o telefone do Dr. Messenger, pega o carro e sai. Vai até a casa do Dr. Messenger. Chegando lá, é recebido pelo médico, senta no sofá da sala, e o médico não encontra palavras para começar o assunto. John já estava nervoso, porque percebia que o assunto era o Timothy. Doutor, por favor, me fale o que está acontecendo, doutor. E aí o médico começa a dizer: olha, John, há 6 meses atrás, a mãe do Timothy o trouxe até a minha clínica para fazer alguns exames. Ele se queixava de dupla visão. E aí nós fizemos uma bateria de exames. Sim, doutor, mas o que aconteceu? Sabe, Timothy, sabe, John, infelizmente nós constatamos nos exames que o Timothy tem um tumor no cérebro. Doutor? Como, doutor? Um garotinho de 11 anos de idade, um tumor no cérebro, John. No cérebro, Dr. Messenger, não pode ser. E aí John se lembrava agora a dificuldade que o Timothy tinha de apanhar aquelas bolinhas. Lógico, o garoto tinha dupla visão. Agora John percebia a dificuldade que o Timothy tinha para correr como os outros garotos. Era em função daquele tumor no cérebro. Agora John percebia o desequilíbrio do Timothy, todas as dificuldades para jogar beisebol, como todos os outros garotos da sua idade. Mas, doutor, e uma operação? Não podemos fazer uma cirurgia no Timothy? Infelizmente não, John. É inoperável o tumor do Timothy. Doutor, uma radioterapia? Infelizmente não surtiria o efeito desejado. Uma quimioterapia, doutor? Não, John. Infelizmente nós não temos um tratamento para o Timothy. Puxa vida, mas e aí? O que pode acontecer com o Timothy? Infelizmente, o tempo de vida dele é curto, John. Curto? Sim, poucos meses. Mas ele sabe que ele tem essa doença, doutor? Sim, John, ele sabe. Quando nós fizemos os exames, John, e percebemos o tumor, e percebemos a gravidade da doença,
a mãe dele achou que seria justo contar para ele a respeito da doença. Então, eu como médico e ela como mãe, reunimos o Timothy e contamos a ele a respeito daquele tumor. E falamos a ele ainda do tempo de vida que ele teria pela frente. Doutor, como ele reagiu? Ele ficou sereno e só nos pediu um favor. Qual, doutor? Qual o favor que ele pediu? Ora, ele só nos pediu segredo. Ele não queria que nós contássemos para ninguém que ele tinha poucos meses de vida, que ele era um garoto de 11 anos de idade com tumor no cérebro. Ele não queria ter privilégios, ele queria ser igual a todos os garotos da idade dele. Ele queria vencer por conta própria. E o maior sonho dele, John, era ser campeão de beisebol. E é por isso, John, que eu te convidei a vir na minha casa hoje para contar a você a respeito da doença do Timothy. Mas, doutor, não pode ser. O que eu posso fazer para ajudar o Timothy? Ah, John, eu esperava que você me fizesse essa pergunta. Vá visitá-lo. Ele vai gostar muito de te receber, John. Ele fala sempre para a mãe dele, fala para mim dos jogos, fala das jogadas, do título de campeão de beisebol. Ele gosta muito de você, John. Vá visitá-lo. E aí, John então pega o endereço do Timothy e no dia seguinte passa numa loja de figurinhas, compra um álbum e todas as figurinhas dos jogadores famosos de beisebol. E aí vai para a casa do Timothy. Chegando lá, aperta a campainha, a mãe vem recebê-lo. O Timothy está? Sim, senhor. Ele está cochilando. E ele entra devagarinho, e o Timothy estava numa cadeira de rodas. Já não conseguia mais caminhar. Se movimentava numa cadeira de rodas. Um lençol cobria o seu corpinho e ele cochilava ali naquela cadeira de rodas. John então entra devagarinho, se ajoelha ao lado da cadeira e fica olhando o rostinho daquele anjo. Uma criança de 11 anos, um tumor inoperável no cérebro. Aí John percebe a grandeza daquele menino, a grandeza espiritual, a força daquele menino em querer ser campeão, mesmo sabendo que tinha poucos meses de vida pela frente. Ali John percebe o erro que ele iria cometer se suicidando. Ali ele percebe a esperança, a força, a fé daquele garotinho de 11 anos, a lição de vida que aquele menino tinha dado a ele. Puxa vida! E os seus pensamentos corriam quando o Timothy acorda. Vê o John ali pertinho, aquele rosto pertinho dele, e já instintivamente abraça o John. Sr. John, o senhor veio me visitar? Mãe, olha aqui, o Sr. John está aqui, mãe. E abraça o John com aquele carinho de sempre. Aí, John, emocionado, chora ali naquele momento. Finalmente, Timothy pergunta a ele: Sr. John, o senhor sabe que eu estou doente? E John balança a cabeça. Sei, Timothy, eu sei. Olha, Timothy, o que eu trouxe para você? E pega o pacote que era o presente com o álbum e as figurinhas e entrega a ele. Ele então abre aquele presente rapidamente, como toda criança costuma fazer quando ganha um brinquedo. E aí grita para sua mãe: mãe,
olha o álbum que o Sr. John trouxe para mim, olha as figurinhas, o jogador tal, fulano de tal, ciclano, e começa a repetir todos os nomes dos jogadores famosos de beisebol. Timothy realmente era um apaixonado por beisebol. Aí, ele sorrindo, olha para o John e diz: Sr. John, olha, enfia a mãozinha debaixo do lençol e tira dali aquela luva que ele havia ganhado do John. Olha, Sr. John, eu durmo com essa luva, a luva que o senhor me deu, Sr. John. Olha só, a luva que me ajudou a ser campeão. E aí eles ficam conversando. E o garoto, na despedida, fala assim: John, vou lhe fazer um pedido, venha me visitar mais vezes. E John então acena a cabeça e diz: voltarei, Timothy, voltarei muitas vezes. E assim John realmente fez. Voltou várias vezes para visitar aquele pequeno garoto, até que finalmente ele desencarna. Na sua lápide no cemitério, uma frase: jamais, jamais, jamais desanimei. E ali perto da lápide, aquela luva de beisebol com o dedinho apontado para o céu, como se um anjinho ali estivesse subindo. Então, meus irmãos, eu trouxe para vocês esta história, que ela nos mostra duas faces muito importantes para todos nós. Esta história se chama o 12º anjo. O 12º anjo era o Timothy. Ele era sempre o último a entrar no time. Ele era o 12º jogador. Mas nos mostra que nós não podemos ter a fraqueza do John, que no momento difícil da sua vida, ele achou que a solução imediata para o seu sofrimento seria o suicídio, quando é errado. Porque o suicídio, nós espíritas sabemos que não podemos cometer. O suicídio é um sintoma de fraqueza espiritual, é falta de fé em Deus, é falta de coragem, é falta de perseverança, de esperança. Aliás, existe uma pesquisa e, acreditem, a taxa de suicídio é maior que a taxa de homicídio. E o Brasil é o 4º país no mundo em números de suicídio. Então, esta história nos mostra lá no início que, apesar daquela dor terrível que John carregava no peito, que foi a perda da sua esposa, do seu filho, ele jamais poderia cometer aquele ato insano que seria um suicídio. Porque aí entra na sua vida, certamente, pelos espíritos benfeitores, o mensageiro do futuro de John, que foi o seu amigo Bill, que o tirou exatamente na hora que ele iria cometer o suicídio e o levou de encontro ao time dos anjos. E principalmente levou John ao encontro do 12º anjo, que era o Timothy. E Timothy então dá ao John o exemplo de força, de perseverança, de coragem, de entusiasmo. E é isso que nós precisamos. Sempre que vocês encontrarem alguém a partir de agora que comece a reclamar de alguma coisa, lembrem-se do exemplo do Timothy e animem essa pessoa desanimada. É problema financeiro, é problema pessoal, é um problema comercial, é um problema familiar. Vamos lembrar a partir de hoje que vocês conheceram a história do Timothy,
para quando uma pessoa se aproximar e reclamar de alguma coisa, vocês se lembrarem dessa frase aí do Timóteo e dizerem para a pessoa: jamais, jamais desanimar, meu irmão, porque a vida é assim. Aliás, um dia eu ouvi numa palestra que nós temos que agradecer nas nossas preces por nossas dificuldades, porque são as dificuldades, são os momentos difíceis que burilam o nosso espírito. É preciso as dificuldades em nossas vidas. Às vezes as perdas familiares são necessárias. A doença necessária é um burilamento espiritual. E eu deixo para vocês hoje esta história do 12º anjo, porque realmente é uma história de coragem. É uma história, um garotinho de 11 anos, sabendo que tinha poucos meses de vida, se sujeita à brincadeira dos amiguinhos, se sujeita às risadas dos amiguinhos, das gozações, porque ele não tinha jeito para jogar, e se torna um campeão. Um campeão não só de beisebol, mas um campeão de esperança, de amor, um campeão de perseverança, meus irmãos. Então, vamos levar essa história hoje do 12º anjo para casa e para toda a vida. Sempre que uma pessoa nos procurar e começar a reclamar da vida, vamos lembrar do exemplo do Timóteo e vamos mostrar para essa pessoa que as dificuldades são necessárias e importantes para nós conseguirmos subir o degrau da nossa evolução espiritual. E é só através das dificuldades que nós conseguimos a nossa evolução espiritual. Então, meus irmãos, que essa história fique no coração de todos nós e que a paz de Jesus esteja conosco. Que assim seja.